Graça e paz, eu sou o pastor Michel e estou fazendo com vocês aqui esse momento de oração, aonde nós trazemos um tema para a gente refletir no nosso pão diário e depois uma oração para abençoar a tua casa, a tua família, o teu chamado com Deus. Então esse momento terá um devocional e uma mensagem. E temos temas maravilhosos. Você que não assistiu, entre no nosso canal, assista lá as palavras e seja edificado. Hoje nós vamos falar sobre constância e intensidade. Vamos falar a diferença de constância e de intensidade e o que a Bíblia diz sobre isso, né? Você conhece a pessoa que ela é constante? Ela às vezes é até meio devagar, mas ela é sempre daquela maneira. De repente tem pessoas que são muito intensas, dá aquela explosão, de repente o pessoal já usa aquela expressão, parece o crente Coca-Cola. Ele agita, agita, agita e depois ele perde o gás. Então, assim na nossa vida acontece situações que nos leva a perdermos a intensidade, porque a gente põe muito esforço, muita determinação em alguma coisa e não alcança. E a palavra de Deus diz que a esperança não alcançada enfraquece o coração. Então, quero falar sobre os dois lados: pessoas que são intensas, mas não têm constância, e pessoas que Deus deseja que nós tenhamos intensidade e constância, né? Então, primeiro tópico: existem os dois lados da vida cristã: intensidade e constância. E a palavra de Deus diz: seja firme e constante, sempre abundante. Então, a abundância fala de intensidade, de derramar o 100%, e firme diz para você estar inabalável, manter, né? Firme, constante, sempre abundante. Constante é você manter. Uma vez eu fui fazer de é, uma corrida de resistência quando eu era adolescente, e eu percebi que eu tinha tomado bastante suco de laranja, né? Querendo, sei lá, achando que aquele suco de laranja ia deixar eu mais vitamina, mais forte. Tomei ali 2 copos de suco de laranja e eu comecei a correr. E no meio do caminho começou a dar uma fisgada aqui na minha barriga, e aí minha barriga ela começou a fisgar, começou a doer, e eu comecei a sentir aquelas pontadas e começou a piorar. E quando começou a piorar, o que aconteceu? Eu acabei que eu não consegui completar a obra, começou a dar umas dores, uma cólica muito grande, e eu perdi e fui desclassificado dessa corrida. Eu comecei forte, eu estava entre os primeiros, mas eu não consegui manter, porque eu atrapalhei. Então, quero dizer, você às vezes começa com muita intensidade e não consegue manter o ritmo, e às vezes você começa a pensar em retroceder. Nós vamos orar por isso, eu quero te passar alguns tópicos, né? Então, primeiro tópico: a vida cristã, os dois lados. Segundo tópico: a diferença entre constância e intensidade. Intensidade é uma força concentrada. Por exemplo, temos um animal que é um leão. O leão, ele tem muita intensidade de uma explosão de perto. De perto ele dá um bote numa velocidade e numa força incontrolável, e ele vai estrategicamente ali, né? Porém, ele, se for um animal escapar, ele não consegue dar o segundo bote, porque ele usa toda a sua força e aí ele perde a presa. Então ele tem intensidade, porém ele não consegue ter a constância. Constância é uma firmeza diária, né? Por exemplo, a formiga, ela é um animal que ela trabalha ali, até mesmo a tartaruga, elas vão ali dando aquele caminhada ali. Então, o ideal é nós trabalharmos a nossa alma para a gente ter um nível de constância que nós conseguimos manter a intensidade, né? Eu quero falar aqui o tópico 3, exemplos bíblicos, né? Que você vai ser esclarecido nessa área. Pedro ele era muito intenso, porém ele era instável no início do seu ministério, né? A um momento ele falava: eu reconheço que Jesus é o Messias, é o Cristo. Depois ele já falava: não precisa morrer não.
Depois ele falava, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Depois ele negou a Cristo por 3 vezes. Então ele tinha picos de inconstância. Inclusive, Jesus pegou e mudou o nome dele, porque o nome dele era o significado de Simão, porque ele era Simão, é uma cana que balançava no vento, que era uma pessoa inconstante. Ele não tinha uma constância, ele tinha intensidade, pico de intensidade, mas ele não tinha constância. Porém, quando ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo, se você não sabe exatamente o que é ser batizado pelo Espírito Santo, tiver dúvidas, você pode depois clicar no vídeo que vai estar aqui do lado, vai estar lá os dons do Espírito, vai falar sobre o batismo do Espírito Santo e dons do Espírito, tá bom? Vai ser muito esclarecedor para a tua vida. Então Pedro, ele foi transformado por Jesus e Jesus disse para ele, você é Simão, Pedro, filho de Barjonas, quer dizer, você é inconstante, Simão, não tem nenhuma identidade, era reconhecido por ser filho de Jonas. E aí ele começa uma nova história, falou, mas tu serás Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja. Deus edifica a igreja sobre uma firmeza e uma constância. Uma pessoa que ela é firme, que ela é pedra, que ela é constante, Deus firma uma igreja sobre pessoas constantes. E aí o que aconteceu? Ele foi transformado e ele mudou o ministério dele. Dentro da palavra, um exemplo também, Daniel, ele era constante em oração, porque todo dia, em Daniel capítulo 6, versículo 10, ele orava por 3 dias virado para Jerusalém, porque ele estava como escravo na Babilônia, mas ele não deixava de orar. Inclusive, os fiscais que foram ver que ele estava lá orando e lançaram ele na cova do leão, porque criaram um decreto que não podia orar por 30 dias, fizeram uma cilada para ele. O que aconteceu? Ele tinha a característica de ser constante na oração. Foi lançado na cova, mas devido à sua oração ser constante com Deus, Deus livrou ele da cova dos leões e os inimigos dele foi lançado na cova. Se você tiver interesse, no nosso canal nós temos um vídeo que fala sobre na cova dos leões, Daniel na cova dos leões, você pode acompanhar lá e você vai ver um devocional maravilhoso que você pode acompanhar. E por terceiro exemplo aqui nós temos Paulo, que ele era intenso na pregação, constante na fé, mesmo nas prisões. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha a sua luta, tinha suas dificuldades, diante de perseguições, diante de tanta coisa, e ele, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala que ele era constante, que ele não era negligente. Existem 2 versículos que vai edificar muito essa palavra para você ter uma base bíblica para a tua vida. O primeiro deles se encontra em Coríntios, capítulo 16, versículo 58, que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E em Romanos também, capítulo 12, versículo 11, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo no Senhor. Então, os conselhos que a gente encontra, esses 2 conselhos, foi por alguém que tinha qualidade de vencer, porque Paulo era intenso e constante. Ele era firme, constante, abundante, então ele tinha intensidade e ele tinha constância. Então, alguém que está nos dando esse exemplo é alguém que seguiu e que conseguiu. Então, esses são os 2 versículos e existe essa ilustração dos 2 animais. Então, a aplicação da prática dessa palavra para a nossa vida é: o cristão maduro, ele busca um equilíbrio, que é um equilíbrio de uma paixão por Deus e uma perseverança no dia a dia. Então, trazendo na prática tudo isso que foi ensinado, é que você vai ter, a partir de hoje, nós vamos orar para que a partir de hoje você vai ter uma paixão por Deus ativada no seu coração, uma paixão, uma intensidade e uma
perseverança no dia a dia, porque na palavra de Deus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Então você foi chamado para perseverar. Então quero orar para que Deus te capacite, porque sem Ele você não vai conseguir. Paulo conseguiu, mas Pedro precisou ser batizado pelo Espírito Santo para conseguir. Eu não consigo sem o Espírito Santo. Então, se você também, sem o Espírito Santo, não consegue, às vezes perde a intensidade, perde a constância, o Espírito Santo vai te ajudar através dessa oração para que você seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então, gostaria de orar por você, orar pela tua casa, pela tua família. E se você tiver um nome de alguém, você pode ou enviar esse vídeo para essa pessoa, pedir para ela se inscrever no canal, ser notificada, você também. E aí a gente vai orando por ela também, porque eu tenho orado pelos inscritos do canal e eu sei que Deus faz maravilhas através da oração, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sou justo porque eu sou melhor que alguém, mas eu sou justo porque eu clamei pela justificação do sangue de Cristo na minha vida, e o sangue de Cristo na minha vida me faz justo. O sangue de Cristo na sua vida te fará justo. Se você ainda não recebeu essa fé, não clamou para Deus te cobrir com o sangue de Cristo e te selar com a justiça de Deus, esse é o momento certo para que isso aconteça na tua vida. Então eu vou orar por você, para que você seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Oremos. Querido Espírito Santo de Deus, no nome do teu Filho Jesus, que a constância, que a paixão, que o fervor, que a firmeza venha sobre nós, em nome de Jesus, para que possamos te servir de corpo, alma e espírito, firmes e constantes, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos, que essa palavra, que é uma palavra de mudança de destino, abençoe teus filhos em tudo que eles fizerem, na fé, na intimidade com teu Espírito, na comunhão, no amor, na esperança, na ousadia, em todas as áreas. Em nome de Jesus eu quero abençoar cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal, tá bom? Por hoje é esse devocional, esse momento de oração muito especial você participar com a gente. Tenha um dia extraordinário, graça e paz.